Corinthians assegura que pagou suas dívidas e se livrou do transferban. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Cruzeiro, animado com a chance de contratar Matheus Pereira, vai ser um grande reforço se confirmado. Falo sobre o Palmeiras. Zé Rafael pode trocar o Verdão por um time mexicano. Tem ainda detalhes sobre o chapéu que o Fluminense está aplicando no Timão. Para completar tudo sobre o mercado, o Vasco da Gama assinando contrato de televisão, contrato de muitos milhões de reais. As últimas de bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, trabalhando no meio desde 2000, com passagem por várias redações. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que acertou nas últimas horas no empréstimo do Kaique, volante da base, para o Molenbeek, da Bélgica. Esse time tem como dono o John Textor, o mesmo dono da SAF do Botafogo. Já o Cuiabá fechou a volta de Lucas Mineiro ao futebol brasileiro, atleta que já foi do Vasco e pertence ao Braga, de Portugal, empréstimo até o fim da temporada. Já o Santos ainda não conseguiu chegar a um acordo com a Lazio em relação ao Marcos Leonardo. Primeira oferta do clube italiano é de 10 milhões de euros. O Santos topa vender o Marcos Leonardo por 12 milhões de euros, desde que toda essa grana seja destinada ao Peixe, que é dono de 70% dos direitos econômicos. Completando o giro de notícias, Mário Fernandes está de volta à Rússia. Atleta que esteve recentemente no Internacional não deixou saudades e vai assegurar 1.900.000 ao Inter como compensação pelo acordo com o Zenit. Mário Fernandes, que durante muito tempo jogou no CSKA, vai se juntar ao time mais rico da Rússia nesse momento. A saideira do giro de notícias, Eduardo Bauerman, recebeu uma péssima notícia nessa quinta-feira. O pleno do STJD decidiu mudar sua punição. O ex-zagueiro do Santos havia sido flagrado naquele esquema de manipulação de resultados e tinha pego só 12 jogos de suspensão. Pois bem, depois desse novo julgamento, a nova punição ao Bauerman é de 360 dias sem poder jogar, além de multa de 35 mil reais. Ele já havia, inclusive, sido anunciado por um clube turco. A CBF vai nos próximos dias comunicar sobre a punição à FIFA, que deve mandar uma proibição lá para o futebol turco, ou seja, o Bauerman não vai poder jogar. Quero falar sobre o Corinthians, quinta-feira super importante para o Timão, que assegura ter resolvido todos os seus problemas com dívidas que haviam sido resultados, ou que haviam sido transformadas em punições, as famosas transferban. Eram 3 milhões e 600 mil reais de dívida com o Argentino Júnior por uma das parcelas do Fausto Vera, 5 milhões e 600 mil reais de dívida com o Bocelli pela passagem do atacante argentino pelo clube e 7 milhões e meio de reais com o Edu Boldai, empresário que havia intermediado as vindas do Bocelli e também do Bruno Mendes. Corinthians assegura que fez esses pagamentos de quase 17 milhões de reais somados à vista e se livrou das 3 punições. Só que esse processo burocrático de retirada da punição leva algum tempo, é por isso que o Timão ainda não conseguiu inscrever o Matias Rojas. Se nessa sexta-feira tudo aparecer limpo, o nome do Corinthians estiver sem punição na CNRD e também na FIFA, o Matias Rojas será inscrito e poderá ficar à disposição para a partida de fim de semana. Seria a estreia do meio atacante paraguaio contratado junto ao Racing. Se não, fica para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Corinthians, contar que Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, deu uma entrevista à Rádio CBN de Fortaleza nessa quinta-feira, confirmando a notícia que você soube primeiro no canal do Nicola, o interesse do Timão em Zé Wellison, volante que pertence ao Leão do PC. A proposta feita pelo Corinthians para ter o Zé Wellison tinha a inclusão do Raul Gustavo, zagueiro que hoje está emprestado ao Bahia, mas pertence ao Corinthians, e também do Adson, que vira e mexe é titular com o Vanderlei Luxemburgo. O Fortaleza não aceitou porque não poderia ter o Adson nessa temporada, o atleta que já estourou o limite de jogos. Diante desse cenário, não houve acordo e o presidente do Fortaleza está assegurando que não vai aceitar essa troca. Para completar, sobre o Corinthians, contar que o Moscardo, uma das sensações nos últimos jogos do Corinthians, volante de só 17 anos de idade, que deixou excelente impressão com a camisa do time principal, teve seu contrato renovado, o vínculo atual estava se aproximando do fim e o Corinthians se livra de qualquer risco de perder o jogador de graça. Já que falei sobre o Corinthians, quero contar sobre um chapéu que o Fluminense está aplicando no Timão.
é que o Flu avançou nas últimas horas para fechar a contratação de Marlon Santos, zagueiro revelado no próprio clube, nas Laranjeiras, para ser mais específico em Xerém, que foi vendido ao Barcelona, rodou no futebol europeu, pertence ao Shakhtar Donetsk, mas suspendeu seu contrato por mais uma temporada com o clube ucraniano graças àquela cláusula FIFA. O Marlon Santos tinha a intenção de jogar no futebol europeu e há pelo menos 2 semanas o Corinthians tentava convencê-lo a voltar ao Brasil. Conversou com o empresário, com o jogador, com familiares, fez todo o possível e imaginável para tentar fechar com o Marlon. Não conseguiu e hoje surgiu a notícia no Rio de Janeiro, informação divulgada pelo Vitor Lessa, que cobre o Flu, de que o tricolor avançou nas tratativas e espera anunciar a qualquer momento Marlon Santos como seu reforço para a próxima temporada. Seria o retorno do Marlon à sua casa e mais um atleta que foi cobiçado pelo Corinthians que não foi contratado. Só para citar outro exemplo, o Coelar, que teve durante vários dias, semanas, conversas com o Timão, mas é novo reforço do Al-Shabaab. Bora falar sobre o Vasco da Gama. Ainda não há novidades sobre técnico, mas nessa quinta-feira, Vasco e 777 assinaram um contrato com a Serengeti, um fundo de investimento americano que vai comandar os direitos de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro para quase 30 clubes a partir de 2025. O Vasco se juntou aos times do Forte Futebol e também a Botafogo, Cruzeiro e Curitiba, assinando esse contrato que vai garantir ao Cruz Maltino 212 milhões de reais. É o terceiro maior contrato assinado por um clube com a Serengeti, somente o Cruzeiro com 214 milhões de reais e o Fluminense com 213 milhões, diferenças bem pequenas, vão receber mais do que o Vasco. Importante contar que a Serengeti já tem garantidos os depósitos de 2 bilhões e meio de reais com todos esses clubes, acordo de 50 anos de duração e repasse de 20% dos direitos de transmissão de todos esses clubes à empresa. Bora falar sobre o Cruzeiro, informação super importante. O jornalista Thiago Fernandes contou ao longo da quinta-feira que o Cruzeiro avançou com o Al Hilal na tratativa de empréstimo do Matheus Pereira, jogador de 27 anos de idade, avaliado em muitos milhões de euros. Ele foi comprado pelo Al Hilal por quase 20 milhões de euros. Confesso que imaginava a chance desse negócio como muito pequena, mas depois que o Thiago Fernandes contou que a negociação havia avançado, procurei uma fonte minha ligada ao Ronaldo e a pessoa confirmou que de fato o Al Hilal acenou com um empréstimo por uma temporada. O Cruzeiro gostaria de ter o Matheus Pereira por 18 meses até dezembro de 24. O Al Hilal disse que não, que topa o empréstimo somente até metade do ano que vem e o negócio está se encaminhando nesse cenário. Importante que o Matheus Pereira, torcedor fanático do Cruzeiro, teve um papel super importante na intermediação dessa negociação. Ele quer jogar no seu time do coração. É o tipo do atleta que, se contratado, muda o patamar técnico do Cruzeiro, passa a se tornar um melhor reforço da era Ronaldo Fenômeno, sem sombra de dúvida. Nem foi tão bem no futebol saudita, mas na passagem dele pelo West Brom na Inglaterra deixou excelente impressão, também já havia feito estragos no futebol português. Estou muito esperançoso de que esse negócio avance e o Cruzeiro tenha de verdade um reforço de peso, o primeiro na era Ronaldo Fenômeno. Quero falar agora sobre Zé Rafael. É verdade que o Zé pode trocar o Verdão por um clube mexicano? Informação trazida nas últimas horas pelo jornalista Diego Firmino, que cobre o Palmeiras, tem trazido uma série de notícias. A maioria delas eu não consegui confirmar, ou das fontes do Palmeiras não disseram que era verdade. Sobre Zé Rafael no México, consultei uma pessoa de dentro do Palmeiras, um dirigente importante, e a pessoa disse, abre aspas, não chegou proposta nem sondagem até agora, absolutamente nada, fecha aspas. Importante contar que o Zé Rafael faz parte daquela espinha dorsal do time do Abel Ferreira. Imagino que para liberá-lo, o Palmeiras exigiria uma compensação financeira enorme. Jogador dos mais importantes, que passou inclusive a atuar como um primeiro volante desde a saída do Danilo. Contrato até dezembro de 25, um dos maiores salários. O Palmeiras assegura estar muito tranquilo com a permanência do Zé Rafael. Não se assusta, não se preocupa, não tem grandes medos em relação a esse atleta, tá bom? Para fechar o vídeo, bora falar sobre o Flamengo com duas novidades. Primeiro, o Arrascaeta está fazendo pressão para que o De La Cruz seja contratado, e a pressão é no próprio De La Cruz. Depois quero te contar sobre uma entrevista que o Claudinho deu, falando sobre o rubro-negro. Torcedor do Fla não gostou muito do teor da conversa. Começando pelo Arrasca, que fez uma postagem na sua conta no Instagram, todo estiloso e tal, e o De La Cruz, seu amigo de seleção uruguaia, comentou, abre aspas, tem estilo, fecha aspas, elogiando o parceiro dele. O Arrasca respondeu ao De La Cruz o seguinte, abre aspas, tá demorando muito para vir, hein? Fecha aspas. Foi o suficiente para que o torcedor do Fla, nas redes sociais, se empolgasse de novo com a ideia
de que o De La Cruz pudesse ser contratado pelo Flamengo. Isso não deve acontecer, o River Plate sentou em cima do valor da multa rescisória, só aceita liberá-lo por 16 milhões de dólares. Cifra muito alta para um atleta de 26 anos de idade, o contrato ainda é longo, tá difícil esse negócio. O River Plate entende que vender o De La Cruz para o Flamengo é fortalecer um rival. O grande sonho do River Plate para o restante da temporada é ser campeão da Libertadores da América. Sobre Claudinho, o torcedor do Fla tá meio na bronca porque o Claudinho deu uma entrevista nas últimas horas meio que descartando a possibilidade de jogar no Flamengo. A frase é a seguinte, abre aspas, não sei nada sobre o interesse do Flamengo. O meu agente está tratando de todas essas questões. Vou jogar no Zenit na próxima temporada? Sim, vou. Acho que o Wendel vai para outra equipe, mas estou bem aqui, fecha aspas. Torcedor do Fla se incomodou porque queria ouvir que o Claudinho quer jogar no Flamengo, esse tipo de coisa. E essa estratégia adotada pelo Claudinho foi recomendada por pessoas próximas a ele, até porque os dirigentes do Zenit são bem vaidosos. E se ele forçasse a barra, dizendo que queria sair, provavelmente o negócio que já é complicado se tornaria ainda mais difícil. O Zenit pede algo na casa dos 30 milhões de euros para liberar o Claudinho, entende que ele é o segundo jogador mais valioso do elenco, só atrás do Malcom. A dificuldade do negócio em relação ao Claudinho é grande. Mas, até em cima do que respondeu o meio atacante ex-Red Bull Bragantino, contei para vocês, na manhã dessa quinta-feira, que o Flamengo fez proposta oficial para comprar o Wendel. O Flamengo não confirma. E essa informação veio de uma pessoa do Corinthians que tentava fechar com o Wendel. Até que ele foi avisado pelo Zenit, não tem como conversar com vocês por empréstimo porque a gente já tem uma proposta definitiva do Flamengo para venda. E a gente prefere fazer negócio de venda. Diante desse cenário, o Corinthians desistiu da contratação do Wendel e passou a tentar o Zé Wellison. Prometo ficar de olho nessa história do Wendel no Flamengo. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente vai se encontrando. Abraço, tchau!